Nenhuma dúvida? Tá dando para ouvir direito? Sim, sim, tá Na perfeitamente. questão, eu fiz as questões. Na 4.6 eu até entendi como faz, eu só não consegui rearranjar lá direitinho. Mas na 4.7 minha dúvida ficou maior mesmo de como encontrar o U. Porque eu encontrei as relações de V e Rho para F', mas não encontrei para. Não sei como encontra esse U ali que ele pede no final. Deixa eu dar uma olhada aqui no exercício. Aqui, ó. Então, a equação, as equações governantes para esse problema são essas três equações aqui. Lembra, na verdade tem uma equação para U', só que essa equação para U', ela não foi, ela é desacoplada das demais. Isso é um resultado da teoria de pequenas perturbações no escoamento hipersônico, é o que a gente viu na semana passada. Então, como essa equação para a linha não é desacoplada dessas três, você não precisa solucionar ela para obter essas variáveis aqui, que são ρ barra, v' barra e p barra. Então, para achar a equação para u' barra, você tem que voltar para a equação governante. É essa equação aqui, ó, a equação 4.42. Só que tem que tomar cuidado, porque isso. A equação 4.42. Só que a gente vai considerar, você tem que considerar que a geometria é cilíndrica, né? Então, você vai usar coordenadas cilíndricas. Então, você tem que olhar, procurar a equação equivalente em coordenadas cilíndricas dessa equação aqui, tá? E, claro, é bidimensional e tal, então você não vai ter esse componente em z. Vai ser uma equação parecida com a equação da quantidade de movimento em y. Só que agora, essa equação, você vai ter que transformar ela da mesma forma que as equações governantes foram transformadas, essas equações aqui, nessa geometria de cone, essa geometria aqui, né? Você veja, as equações no livro foram transformadas desse formato, tá? Para um formato em termos dessa função f. Então, usando as derivadas, definindo uma função linha de corrente, mas essas definições já existem, né? Então, talvez tenha que aplicar a regra da cadeia, alguns pontos para achar uma equação para o linha em função de f, que é o exercício 4.7. Ele pergunta, né? Para a solução do escoamento hipersônico sobre um cone esbelto, o problema demonstrou como o campo do escoamento ou as variáveis do escoamento podem ser obtidas a partir da solução da equação 4.106. Por exemplo, a equação 4.123, que você estava mencionando, fornece a equação pela qual P barra pode ser obtido em termos de F'. Obtenha uma equação análoga para V' e P barra e ρ barra em função de F e F'. Finalmente, mostre como o' pode ser obtido. Né? Então, eu estava falando sobre a última parte desse problema, que é como o' pode ser obtido. Mas se você olhar aí, como você estava falando, né, a equação 4.123, que é justamente em função das próprias definições, né? Isso daqui vem da relação de escoamento isentrópico. Então, aqui você obtém a equação para P barra em função de ômega, que é uma quantidade que essa quantidade acaba sendo conhecida porque ela é igual para todo o escoamento depois do choque, ela é obtida a partir do choque, né, da condição do choque. E F' e θ barra θ barra é a coordenada, né? E F' a é o valor que é obtido a partir da solução numérica da equação, dessa equação diferencial ordinária. Então, nesse problema, o que é feito é transformar um, um sistema de equações diferenciais parciais
numa equação diferencial ordinária, tá? E o que depende de uma variável dimensional, que é esse θ barra. Então, esse tipo de solução é chamado de solução autossimilar, quando você consegue fazer isso. Um outro exemplo de solução autossimilar é a solução de camada limite, né? Solução de Blasius, por exemplo, camada limite laminar. Você transforma um conjunto, um sistema de equações diferenciais parciais numa equação diferencial ordinária que depende de uma variável adimensional. Então ela vale para todo o campo de escoamento. E aqui está sendo feito o mesmo procedimento. Primeiro você parte das equações diferenciais parciais, faz uma transformação para a função linha de corrente, e aí depois é assumida uma forma da solução dessa equação linha de corrente por uma estratégia que lembra a separação de variáveis, e isso permite então obter e sob essa hipótese você obtém uma equação diferencial ordinária, tá? Que depende então desse único parâmetro que é o θ barra e do ômega e gama, claro, que entram na equação porque são relacionadas com as propriedades, propriedade do escoamento, né, que é o gama, e ômega está diretamente relacionado com o valor da entropia logo depois do choque oblíquo, né? Aqui a gente está falando para escoamento em torno de cone. E depois ele mostra, né, como você pode inclusive simplificar as relações de choque oblíquo para obter o valor de ômega em função do parâmetro de similaridade hipersônica. Então aqui ele mostra como você obtém o valor de ômega em função do parâmetro de similaridade hipersônica. E ele também mostra como você obtém os valores de, por exemplo, aqui ele mostra, né, o ρ barra logo depois do choque e o V' também, tá? Então essas são você consegue basicamente determinar tudo em função do parâmetro de similaridade hipersônica. Professor, Sim. no exercício 4.4 ali, não entendi muito bem o que ele pede para a gente fazer. Tá, então você tem aqui, deixa eu ler o enunciado, o propósito do problema é demonstrar o grau de validade da similaridade hipersônica ao plotar dados para cunhas. Então, é um trabalho eminentemente para você ver, se convencer de que essa similaridade hipersônica ela tem procedência, né? Então ele pede para você fazer o seguinte, né? Para você tabular valores, né, de CP ou você fazer um gráfico, né, de CP vezes M infinito, ou seja, para diferentes valores de cunha, ali para θ igual a 5, 10, 15, 20 e 30 graus. E você pode obter esses valores diretamente a partir das relações de choque oblíquo, né? E aí ele pede então para você primeiro obter os valores no final das contas, né, a partir da teoria das relações de choque oblíquo exatas, para essas cinco cunhas, para plotar ela como função do tangente ao quadrado de θ. Lembra que θ aqui é basicamente a mesma coisa que tal, nosso tal que a gente definiu que é o parâmetro de esbeltez. Mas enfim, ele pede para plotar CP sobre tangente ao quadrado de θ como função de M infinito vezes tangente de θ. Tá? E o que eu acabei de falar, né, que CP sobre tangente ao quadrado de θ é essencialmente a mesma coisa que CP sobre tal ao quadrado, que é aproximadamente a mesma coisa que CP sobre θ ao quadrado. Então, a ideia é que esses resultados meio que colapsem, né, ou sejam muito próximos.
e aí depois ele pede para você plotar a equação 2,29. Então, ele no final das contas quer comparar com essa equação 2,29, que sai das relações de choque oblíquo é, exatas, só que sob a hipótese de pequenos ângulos, entendeu? Então você está comparando relações de choque oblíquo exatas com relações de choque oblíquo assumindo pequenos ângulos. Professor, queria tirar uma dúvida sobre os trabalhos e provas. Como que vai ser assim? Não comentamos mais depois do EAD, assim, Uhum. não comentamos nada. Com relação à prova, basicamente, a prova a ideia é fazer. Eu geralmente eu coloco os problemas, eu coloco para vocês no Moodle e dou em torno de 1 a 2 dias para vocês solucionar, dependendo da dificuldade da prova e tal, 1 ou 2 dias para vocês submeterem as soluções via Moodle mesmo. Aí vocês podem consultar o material. Eu só peço para vocês trabalhar de forma independente nas provas. Com relação ao trabalho, na verdade, quando eu falo trabalho, são geralmente pequenos. É um pouco mais complexo do que um exercício, né? Então eu vou pedir provavelmente 1 ou 2, ou no máximo 3, tarefas para vocês que vão geralmente envolver um pouquinho de programação, que vocês podem fazer MATLAB, Python, Octave, né? Que em geral vou pedir acho que uma dessas formas para que vocês então desenvolvam. Não vai ser nada muito complicado, mas vai ser um pouco mais laboroso do que uma lista de exercícios, né? E aí a ideia é que vocês façam isso e isso também vai ser computado na nota final, de acordo lá com a forma lá que foi apresentada no plano de ensino. Entendi, professor. E beleza, então. Você ia falar do da leitura para a próxima semana, daí, é o capítulo 5. Parte do capítulo 5. Capítulo 5 não. Na verdade é o seguinte: o capítulo 5 é sobre métodos numéricos, né? Eu não vou entrar na solução. É um capítulo que eu peço para vocês lerem, mas não é um capítulo que eu vou abordar durante vamos dizer, de forma. Não é um capítulo que eu vou cobrar, porque vocês já têm mecânica dos fluidos computacional e o objetivo aqui não é estender os métodos de mecânica dos fluidos computacional para escoamentos hipersônicos. Aqui o nosso objetivo é um pouco diferente. Então, na verdade, a leitura que vai ser sugerida para a próxima semana é a leitura do parte do capítulo 6, que onde vamos entrar nos escoamentos hipersônicos vícidos, mas ainda sem efeitos de alta temperatura. Então a gente vai incorporar nas equações a viscosidade, tá? Então essa eu ainda vou postar lá o que espero a atividade de leitura desse capítulo 6. Eu acho que não vai ser todo o capítulo, vai ser parte dele. A gente já tinha chegado naquela parte que fala sobre a teoria de pequena perturbação, e aí a gente obteve as equações governantes e as condições de contorno. O que o resto do capítulo 4 faz é solucionar essas equações para alguns casos particulares. No caso, ele pega o cone esbelto e mostra que você consegue transformar aquelas equações diferenciais parciais numa equação diferencial ordinária em função de uma única variável adimensional e os parâmetros do problema. E também transforma as condições de contorno. E você vê que as equações todas ficam em função
do parâmetro de similaridade hipersônica. Quer dizer, o número de Mach não entra explicitamente, quer dizer, ele entra na forma sempre combinada com o parâmetro que a gente chamou de tal, né, o parâmetro de esbeltez. Então fica as condições de contorno, o número de Mach e o parâmetro de esbeltez estão combinados no parâmetro de similaridade hipersônica que entra na solução do problema através das condições de contorno. É a condição do choque que você vai ter. E depois você então soluciona essas equações numericamente. Então essa é um dos temas do capítulo 4. O próximo que ele aborda é justa, e aí ou seja, a transformação dessas equações diferenciais parciais numa equação diferencial ordinária, ela segue vários passos, né? É um processo meio comprido que envolve bastante manipulação das equações, a aplicação de múltipla de regra da cadeia para as diferenciais, e no final das contas você obtém a equação diferencial ordinária. Isso é análogo ao que acontece quando vocês estudam em mecânica dos fluidos, a solução, por exemplo, de Blasius de camada limite laminar. É muito parecido os passos que você faz para chegar na solução de equação diferencial ordinária, ou a solução chamada de solução autossimilar. Depois é apresentada a teoria do chamado de princípio de equivalência. Isso é algo que é muito interessante e que eu vou falar, mostrar rapidamente, só para não ficar isso sem eu mencionar. Esse princípio da equivalência é que, se você olhar as equações governantes, ele começa essa sessão mostrando as equações governantes para um escoamento 2D transiente das equações de Euler 2D transiente, tá? No plano YZ. E aí você tem essas equações ali que estão sendo mostradas. E aí ele fala o seguinte: olha, se a gente adimensionalizar as equações da seguinte forma, e aí ele propõe a dimensionalização, e o que você obtém é um conjunto de equações que agora ele está usando, em vez do barra, o til ali nas variáveis, mas é exatamente igual às equações que a gente obteve a partir nas equações, é exatamente igual às equações governantes da teoria de pequenas perturbações. A única diferença é que onde tem o T-til, lá você tem o X barra. Essa é a única diferença. As equações na forma dimensional são as mesmas. A única diferença é esse T, o papel de X barra lá é trocado com esse til barra aqui. E existe uma relação entre X e til barra que pode ser mostrada. Ou seja, que é essa equação 4.136 e 4.137, na verdade, ou seja, você está a posição X do problema de teoria de perturbação corresponde ao tempo T, onde T ao produto de tempo T vezes V infinito, que é a velocidade de corrente livre. Então, esse gráfico aqui é que mostra visualmente o que está acontecendo. Você está usando um problema que tem um problema bidimensional transiente e está relacionando a solução desse problema no instante T1 com a solução de um problema 3D ou aximétrico em regime permanente, onde o tempo esse tempo de solução aqui corresponde a uma posição x1 igual a v infinito vezes t1. Tá? E por que isso é interessante? Porque você já tem várias soluções dessas aqui conhecidas. Essas soluções aqui
já tinham sido desenvolvidas antes mesmo de você ter interesse em escoamentos hipersônicos. Mas então já existia um monte de solução pronta para esse teu problema, desde que você entenda essa relação, o que é aqui chamado de princípio de equivalência hipersônica. A equivalência é a equivalência entre um problema 2D transiente e o problema 3D em regime permanente. E isso existe, então, esse aí, aqui você está fazendo a equivalência entre esses problemas para corpos que são esbeltos, objetos ainda delgados, mas que tenham pontas rombudas, vamos dizer assim. E aí a equivalência não é uma equivalência propriamente dita, como é a anterior, que você tem as equações, você pode mostrar que as equações são iguais, basicamente. Mas aqui, o que você pode assumir é que, ou que é assumido, é que você faz a correspondência entre o problema em regime permanente em torno do escoamento em torno desse objeto com um problema transiente em que você tem uma liberação de energia entre aspas instantânea, e essa é por isso que é a teoria de onda de detonação, basicamente. Então você tem uma liberação de energia muito grande, e essa energia então faz surgir uma onda de choque que se expande, e a expansão dessa onda de choque pode ser relacionada com em um determinado tempo t, pode ser relacionado com uma posição física, uma posição x nesse escoamento aqui da esquerda. Isso é válido até certo ponto, porque a liberação de energia que é assumida nesse problema 2D, ela é instantânea. Enquanto que no problema de escoamento hipersônico, a gente faz uma analogia com essa liberação de energia com a penetração desse objeto no escoamento. Quer dizer, se você está, por exemplo, do ponto de vista, se você está parado numa certa se você está parado numa certa posição e o objeto vem da direita para a esquerda, quando o objeto passa por aquela posição, ele vai trazer consigo a onda de choque. E essa onda de choque é normal, né? Porque o objeto é rombudo. Então essa onda de choque ela vai provocar uma liberação, uma dissipação, né? Uma liberação de energia, que é o que é usado como analogia no problema 2D transiente. Tá? Então é semelhante ao caso anterior, mas nesse caso aqui você não tem essa equivalência entre as equações governantes, porque são essencialmente fenômenos diferentes. No entanto, você aproxima esses fenômenos. E aí, da mesma forma, já existia um corpo de soluções prontos para esse tipo de problema, e aí você consegue usar as soluções desse tipo de problema para esse daqui. Só que com a ressalva de que você não pode usar tempos muito pequenos nesse problema aqui, porque vão corresponder a regiões próximas do nariz desse objeto aqui, nesse escoamento. E isso causa problemas, ou seja, a solução não é muito boa para essas regiões próximas do nariz do objeto. Você tem que ir mais a jusante para tempos maiores ou x maiores, equivalente a x maiores, para que os resultados sejam razoáveis. Mas em muitos casos são. Aí ele apresenta. E a outra coisa que você tem que fazer é relacionar a quantidade de energia liberada aqui com a quantidade de energia dissipada nesse problema aqui. E essa energia que é dissipada aqui, essencialmente está relacionada com o arrasto. O arrasto provocado, na verdade vai ser o arrasto de onda, principalmente, provocado pelo escoamento desse objeto, pelo movimento desse objeto ou o escoamento em torno desse objeto.
tá? Então ele mostra, né, essa equivalência entre a energia e o arrasto. E você tem as soluções prontas para esse problema de detonação. E aí você fazendo essa conversão de variáveis, você obtém então a posição do choque, você obtém equações para a pressão depois do choque e também para a posição do choque como função da... para a pressão como função da posição e também para a posição do choque como função da posição x, tá? Então essas equações e a equivalência entre, você mostra que no final das contas você precisa o CD nessas equações, o coeficiente de arrasto, para escoamento hipersônico, para aquele tipo de objeto. Inclusive a gente pode usar aqui, por exemplo, se você tem essa geometria aqui, ó, que foi mostrada, cadê essa daqui, ó? Isso aqui é o mesmo arrasto, se você, o CD vai ser o mesmo de uma esfera, porque lembra que a parte escondida do escoamento, você pode usar a teoria newtoniana para calcular o CD aqui, estimar o CD. No caso seria uma esfera. Apesar disso aqui de ser um cilindro com uma ponta semisférica, né? Você, como essa parte aqui atrás não está sendo afetada vamos dizer, pelo escoamento, e a gente aqui está falando de escoamento invícido, então não é um arrasto sobre a superfície, é um arrasto por causa da onda de choque mesmo. Então você consegue calcular o CD. Vocês viram que por causa de uma esfera é 1 e do cilindro é 4/3, usando a teoria newtoniana, né, como estimativa. Então, basicamente, isso permite com que você obtenha as distribuições de pressão e a posição do choque usando resultados dessa teoria de detonação, fazendo essa equivalência entre os problemas. Então, isso é uma coisa que acontece, não é exclusivo de escoamentos hipersônicos. Existem muitas vezes, quando você se depara com um fenômeno físico, você pode, às vezes, identificar outros fenômenos físicos que têm equações governantes muito semelhantes, se não iguais, ao fenômeno físico que você está estudando. Às vezes, você só tem que fazer a correspondência entre as variáveis. O que é tempo num problema pode ser relacionado com a posição no outro. E é exatamente isso que está fazendo. Aqui está sendo feito aqui. Você está relacionando o tempo num dos problemas com a posição no outro problema.